Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando hoje nossa escola bíblica dominical e é uma satisfação estar com todos vocês. Desde já queremos mandar um abraço, saudação ao nosso pastor e aos demais pastores das congregações do nosso campo de Fátima do Sul. Sejam todos bem-vindos na nossa escola bíblica dominical e hoje nós vamos falar a respeito da lição de número 13, a última lição do trimestre, que tem como título O Novo Homem em Jesus Cristo. Estamos hoje aqui, para a glória de Deus, diácono irmão Robson, diácono irmão Gilberto e também o nosso irmão Carlos Rick, que está nos auxiliando na transmissão desta live. Deus abençoe a todos vocês. E vamos começar já ouvindo o nosso texto áudio e a verdade aplicada com o nosso irmão diácono Robson. Primeiramente, quero saudar a todos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos reunidos em mais uma EBD para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Vamos ler em texto áureo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém. Leitura bíblica em classe com o nosso irmão diácono Gilberto. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes. Meus amados irmãos, nós estamos aqui hoje nessa escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que aqueles que já são alunos habituais estão aí conosco. Amém. Glória a Deus por isso. Mas espero que essa escola bíblica online alcance aqueles que ainda não são alunos habituais. E que vocês aprendam a amar a escola bíblica como nós aqui amamos e os diversos alunos que nos acompanham todos os domingos amam. E venham aprender da palavra do Senhor. A leitura bíblica em classe está registrada em João 3, 1-16. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do novo homem em Jesus Cristo. A última lição desse trimestre, um trimestre abençoado, onde nós temos a nossa lição comentarista, o pastor Cláudio Lourdes de Andrade, onde fala a respeito de uma matéria teológica acerca da antropologia bíblica, consequentemente sobre o pecado original, a martirologia, e também a respeito da salvação e a redenção de Jesus Cristo, a soteriologia. Hoje nós temos alguns objetivos com esta lição, que nós vamos aprender de forma mútua. E o objetivo desta lição, o objetivo geral, é mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. Logo, nós vamos adentrar na lição, e a título de introdução, o comentarista ele faz uma pergunta retórica. Ele diz: olha, é possível alcançar a perfeição espiritual ainda nesta vida? Prontamente ele responde: humanamente falando, isso não é possível. Por quê? Porque muitas vezes nós entendemos a perfeição cristã de uma maneira que não está coerente com a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vemos e aprendemos que é possível buscar a santidade, buscar a santificação, e isso é requerido do próprio Deus. Olha, o próprio Deus, inspirando os autores bíblicos, ele diz: olha, sede santos porque o vosso Pai é santo. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Logo nós entendemos que a santificação ela é vontade diretiva de Deus. Deus quer que nós sejamos santos e Ele disponibiliza os recursos apropriados para que nós possamos ser santos. É interessante que quando nós falamos a respeito da perfeição cristã, isto é uma doutrina de um grande homem, um vulto da história do cristianismo, o reverendo John Wesley, um clérigo anglicano e fundador do metodismo. Ele trabalhou muito acerca deste tema, a doutrina da perfeição cristã. No seu sermão de número 40, na parte 2, no ponto 20, ele diz que um cristão é perfeito ao ponto de não cometer pecado. Logo na sua fala, logo na sua pregação, no seu ensino, ele já começa a desmistificar e demitificar o que seria ou o que não seria a perfeição cristã. Muitos entendem que perfeição é impecabilidade. Muitos entendem que perfeição é não ser ignorante e ter todo o conhecimento. Mas, entretanto, nós vemos que uma pessoa perfeita, ela jamais poderá conhecer os desígnios de Deus. Porque Deus, ele é perfeito ele é absoluto, ele é perfeito absolutamente. E quando nós vemos a respeito da perfeição, quer dizer, não implica que nós não sejamos impecáveis. Implica na realidade que o pecado já não é Senhor sobre as nossas vidas, e assim nós agora temos condições de deliberarmos se pecamos ou não pecamos, porque agora o nosso senhorio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isso ele nos garante, ele nos dá condição de responder ao pecado, como não sendo nosso Senhor, nós podemos escolher em não pecar. Então nesta manhã nós queremos convidá-los a vocês, para que nós venhamos agora fazer uma oração, um clamor a Deus, para que Ele venha iluminar as nossas mentes,
para que Ele venha jogar luz sobre a palavra de Deus, para que nós possamos aqui estar compartilhando de forma mútua, que esta palavra vai direto ao encontro e à necessidade de você que está nos acompanhando nesta live, nesta escola bíblica dominical. Portanto, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Espírito Santo coloque o colírio sobre os nossos olhos, para que nós possamos ver e perceber na palavra de Deus aquilo que Ele quer nos revelar. Então eu convido vocês para que neste momento nós possamos levantar a Deus em clamor nesta oração. Diácono irmão Gilberto, elevando a Deus em oração. Altíssimo e soberano Deus, Abba Pai, em nome de Jesus chegamos até Ti, meu Pai. Em primeiro lugar, para agradecer, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por Tu ter nos alcançado, Senhor, e nos legado a salvação das nossas almas, Papai querido. Senhor, meu Deus, nos ajude, meu Pai, a cada vez mais sermos santos, Senhor. Nos ajude a alcançar a medida perfeita, meu Pai, de varão perfeito diante dos Seus olhos. Nos ensina a sermos justos, Senhor. Nos ajude com o Teu Santo Espírito, meu Pai, a alcançar a perfeição, a alcançar a agradabilidade aos Seus olhos, Senhor. E nos ajude nesse momento, Senhor, em que o mundo todo está atravessando, Senhor, nos livrando desse mal. Tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos que têm a sua revista dominical, vocês podem nos acompanhar na leitura e assim nós vamos aprendendo juntamente uns com os outros. Então, no primeiro tópico aí, nós temos o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado da carne e do sangue, mas é gerado de Deus, da água e do Espírito. No subtópico de número 1, nós temos assim: nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas é gerado de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. É interessante, quando nós vemos a expressão no prólogo do seu Evangelho, isso nos arremete à história dos gregos, à história do teatro grego. O prólogo era uma espécie de diálogo ou monólogo que orientava toda a estrutura da peça teatral que seria apresentado pelos gregos. Assim, eles estariam colocando a informação do que eles iriam apresentar no decorrer da peça ou do que chamaria de tragédia. E muitas vezes essa tragédia ela era um simbolismo da vida real, daí a expressão a tragédia da vida. Logo nós vemos quando João, no seu evangelho, ele começa, logo no prólogo, logo na apresentação, ele começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Olha que maravilhosa a apresentação do evangelho de João. Apresentando sobre a trama, sobre a tragédia da vida, ele apresenta Jesus, que era o verbo, no princípio estava com Deus e ele era Deus. Que maravilha! Logo nós vemos, quando João começa a descrever e narrar, no versículo de número 12 e 13, ele diz que nós não somos gerados da carne e do sangue, mas nós somos gerados do Espírito, e isso é aquilo que nós chamamos de adoção ou nascimento do novo homem. Logo, nós entendemos que somos
gerados do Espírito e portanto nós somos filhos de Deus. Isso é algo que nós devemos ter em mente. Muitas pessoas erroneamente dizem que todos somos filhos de Deus. E isso é uma falácia. Na verdade, só é filho de Deus aquele que, mediante a fé, mediante a graça, o toque do Espírito Santo, aceitou a Jesus. Do contrário, somos criaturas, mas graças a Deus, pelo sacrifício de Jesus, que nós somos filhos de Deus. Irmão Gilberto, fique à vontade para estar comentando algo neste ponto. Irmãos, o irmão já foi muito feliz nas suas explanações, e dizer que todos somos filhos de Deus é aquilo que o irmão disse, é uma falácia, é uma coisa que não condiz com a realidade. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer novamente, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Aí você passa pelo processo de adoção e assim você entra dentro da família celestial. Irmãos, eu tenho sentido e eu quero tentar abrir os olhos de todos aqui nesse sentido, não para nós, porque nós somos muito ensinados nesse sentido, mas tenho visto muitos crentes desconectados da riqueza dessa realidade que o irmão Rafael falou. Irmãos, nós somos filhos de Deus, nós podemos ser chamados filhos de Deus, nós temos autoridade para dizer isso, porque nós passamos já por todo esse processo que os irmãos vão ensinar aqui. Irmãos, isso é uma riqueza e nós nunca tenhamos distante isso do nosso coração, irmãos, de que nós somos filhos de Deus, e isso é uma riqueza que o crente não pode perder de vista, porque se o crente perde de vista que é filho de Deus, ele acaba por se tornar, irmãos, e misericórdia por isso, filho do mundo novamente, e isso nós não queremos. Amém. O próximo ponto aqui fala sobre nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Então nós vemos aí que o batismo na água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. E isso aqui já implica algo que nós assembleanos vivemos. Nós não fazemos o batismo de criança, até porque as crianças elas não têm essa capacidade de ter fé e de não ter fé. Prosseguindo, nos diz assim: se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Trazendo aqui essa ideia de nascido da água, eu estive estudando e analisando. Antigamente usava muito aqueles filtros de barro. E daí, quando a pessoa comprava aquele filtro de barro e levava para sua casa, ele colocava água dentro desse filtro de barro. E quando ele tomava a água pela primeira vez, sentia-se aquele gosto de barro na boca, né? E no outro dia, quando ele colocava a próxima água, a água já ia perdendo aquele gosto de barro. Então nós podemos aqui dizer que Jesus, ele é a água da vida, como está escrito na palavra do Senhor. Então, quanto mais a água da vida passar por este filtro de barro, por esse barro que somos nós seremos limpos cada dia mais para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Outro ponto interessante, quando nós vemos a respeito do nascimento da água, nós entendemos que o mandamento de Jesus é a comunhão na Santa Ceia, o batismo em águas. Entretanto, nós sabemos que estes elementos, eles apontam para algo maior. Eles não têm poder em si mesmar, ou seja, aquele que participa da ceia ou aquele que simplesmente se batizou, não tem a sua salvação garantida neste ato, porque para nós vemos que o batismo ele é um simbolismo da morte de Jesus e também da sua vitória sobre a morte. Assim, em Cristo nós morremos e nascemos novamente, agora nós
nascemos da água. Para nós, o batismo, ele é apenas uma profissão pública da nossa fé, que outrora nós já aceitamos mediante a graça em Jesus Cristo. Então o batismo ele não tem poder em si mesmado, como ensina a igreja romana acerca dos sacramentos, que o sacramento em si ele tinha o poder de salvação. Nós entendemos que a salvação é só na pessoa de Jesus Cristo. E para que isso possa subsidiar também aquilo que nós já temos mencionado, nós vemos em Lucas, a respeito de quando Jesus está ali no madeiro, à sua direita um preso, à sua esquerda outro preso. E ali ambos condenados à morte. Um aceita a graça, um aceita a pregação do Evangelho, e Jesus diz: olha, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quer dizer, se fosse necessário o batismo para a salvação, como aquele homem seria batizado? Na realidade ali, ele publicou a sua fé em Jesus Cristo. Agora também acontece aquelas pessoas que vão protelando o batismo, de forma deliberada, e isso é um grave risco. E é um grave risco. Por quê? Porque se nós entendemos que a salvação é mediante a graça, se nós entendemos que o Espírito de Deus, ele, ao nosso Espírito, afirma que nós somos salvos, não por méritos humanos, mas pelo mérito de Cristo, e aí nós vamos protelando: olha, eu ainda não estou preparado ao batismo, logo nós não podemos afirmar que somos salvos, porque se nós falamos: olha, eu não estou preparado para o batismo, para uma responsabilidade tão grande, devemos tomar cuidado com esta fala, porque se realmente entendemos que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, o batismo é um simbolismo da nossa morte em Cristo e do nosso novo eu, sendo concebido na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos aí para o subtópico de número 4, irmão Gilberto, nascido do Espírito Santo. Meus amados irmãos, quando a regeneração, o novo nascimento, irmãos, só é possível quando o Espírito Santo entra na vida do ser humano. Irmãos, não há como, humanamente falando, a pessoa por si só tomar consciência daquilo que ela é e se transformar. O coração humano, irmão, é uma cidadela, já dizia um famoso filósofo, não sei, eu esqueci o meu nome, que é uma cidadela inexpugnável. Ninguém entra ali, somente o Espírito Santo. E aí entra a nossa parcela, que nós não podemos dizer que nós somos arminianos. Então aí tem a parcela do homem, que é deixar que isso aconteça. Toda a obra é do Espírito Santo, mas o primeiro passo, talvez o passo mais importante, é nosso. É que o Espírito Santo está ali, me chamando, me conclamando, Deus querendo ter uma vida de intimidade comigo, Jesus querendo me salvar, o Espírito Santo querendo me transformar. Mas nosso Deus, irmãos, é um Deus extremamente educado, é um Deus extremamente cheio de boas maneiras. Ele não vai invadir qualquer casa. Deus não invade casas, e a nossa casa é o nosso coração. Então nós precisamos ir de encontro a esse Deus, a esse Jesus Espírito Santo, abrir essa porta, e aí, irmãos, o Espírito Santo entra e trabalha. Irmãos, todas essas prateleiras, as prateleiras que tem no nosso coração, impureza, lascívia, mentira, corrupção, ele vai jogando tudo isso fora. É um trabalhar lento, ele vai regenerando, vai cuidando, vai limpando tudo. E isso é obra do Espírito Santo. Somente por essa ação, irmão, que é totalmente sobrenatural, ela não é visível. Isso não é acompanhado de sons de harpas celestiais, de efeitos especiais hollywoodianos, não tem nada disso, irmão. Isso é sobrenatural. Mas você vai sentindo. Glória a Deus. As pessoas que estão ao seu redor vão sentindo, irmão, vão vendo a sua transformação, vão vendo que aquela pessoa que existia não existe mais. A regeneração, irmãos, é implantar uma nova criatura dentro do mesmo homem. E isso somente, irmão, através de Deus, através da ação do Espírito Santo.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Como entender a regeneração ou falar da regeneração com o nosso vocábulo humano? É verdade. Como entender, como compreender? Nós vemos na leitura bíblica em classe, quando João, no capítulo 3, versículo 8, diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Glória a Deus. Glória a por Deus. isso. Vou falar aqui sobre o subsídio didático pedagógico. O novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, para recapitularmos essa questão da regeneração, a regeneração nada mais é que o novo nascimento. Então, a pessoa, ela ouve, e a regeneração acontece, o novo nascimento acontece, quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus. Então, a graça toca essa pessoa levanta sua mão, aceita a Jesus, e naquele exato momento ela também é justificada, e também acontece a santificação posicional. Ou seja, a pessoa aceitou a Jesus, ela está salva mediante ao nosso Deus, ela está justificada mediante ao nosso Deus. Então, para fecharmos aqui esse pensamento, nós podemos dizer que sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento e sem o novo nascimento da água e do Espírito, ninguém pode entrar no reino de Deus. Nós vemos a palavra do Senhor dizendo isso. E nós vemos também que a salvação, o novo nascimento, ela acontece por obra sobrenatural do Espírito Santo, operando em nossos corações. Então, nós vemos então que o novo nascimento não é uma religião, o novo nascimento não é uma esperança em alguma outra, vamos dizer assim, algum pensamento filosófico ou algo do tipo. O novo nascimento não é algo externo, não é algo que nós, muitas das vezes, queremos. Há muitos aí que querem expressar essa questão do novo nascimento como algo externo. O novo nascimento é aceitar a Jesus e aí ser regenerado e nascido de novo. Glórias a Deus. Amados irmãos, nós estamos em uma escola bíblica dominical. Então, os irmãos que sentirem vontade ou desejo de se manifestar, perguntando, podem enviar suas perguntas ou sua parte aí, que o nosso irmão Henrique vai estar nos auxiliando. Lembrando que nós estamos com 2 etadianos aqui que estão nos seguindo. Então, Gilberto, analogia. Oi, irmãos. Acho que os irmãos viram que aqui, enquanto o nosso amado ali explanava, dava as explicações, eu cometi aqui uma leve descrição, pedi autorização para o nosso professor aqui, para mim explanar uma alegoria que acredito isso veio na minha mente, só pode ser por obra do Espírito Santo, que vai ilustrar bem o que é a nova criatura, o que é ser uma nova criatura em Cristo. Eu já mostrei isso em sala de aula dos jovens e acredito que ela vai ser importante. É o seguinte, irmãos, esses dias atrás na penitenciária, eu fui parar no monitoramento. Monitoramento são vários monitores assim, ó, são 60, 70, toda a penitenciária é monitorada. Aí foi a hora da abertura do banho de sol dos internos. Especificamente os internos faccionados, irmãos, que são os mais perigosos na cadeia, são os mais perigosos. Ali, irmãos, para vocês entenderem, são 400 pessoas que são, de repente, jogadas dentro do pavilhão. 400 pessoas. Irmãos, todas elas iguais. Você viu o número 1 e você viu o número 400, é igual. São vestidos de maneira igual, pensam de maneira igual, se comportam de maneira igual, têm o mesmo destino. São cópias exatas, como se tivesse saído de um processo em série. 400 pessoas. São 22, 23 celas que são abertas. Eles saem assim, subitamente. De repente não tem ninguém na quadra, de repente ela está cheia. 400 homens vestidos só com shorts e aquelas bandalheiras, enfim.
Mas, irmãos, no meio dessas 400 pessoas, hoje lá na penitenciária, para a honra e glória do Senhor Jesus, por obra do Espírito Santo, existe uma cela, que são pessoas salvas em Jesus. Glória a Deus. São ali tem em torno de 20 pessoas que já são filhas de Deus, que já foram adotadas por Deus, que já foram regeneradas, que já foram justificadas e que estão no processo de santificação. Irmãos, eu estou ali no monitoramento, olhando aquilo, e o Espírito Santo me deu uma grande lição. Quando saíram os 400 internos, saíram esses 20 crentes. Esses 20 crentes, ainda internos, ainda com uma peça com carinho de ladrões, mas para Deus são filhos deles. Para nós, irmãos, são nossos irmãos em Cristo. Esses 20 crentes, irmãos, saíram trajados com roupa social, com sua gravatinha, fechado. Irmãos, eu estou indo muito além de usos e costumes aqui. Eu espero que os irmãos me entendam. Não estou aqui vendendo usos e costumes, entendam. Irmãos, aquelas 20 pessoas que dá o quê? 5% desse número, essas 5 pessoas eu percebia no meio daquela multidão de 400 homens comprimidos, quem era servo do Senhor. Glória a Deus. Quem era servo do Senhor? Da mesma maneira, irmãos, eu me sentia ali, num pequeno momento, como Deus se sente quando pelo amanhecer, irmãos, o alvorada vem, quando o sol abre as nossas portas, quando o sol abre a nossa vida, e nós todos saímos para a vida. Deus lá de cima, irmãos, Ele olha para nós, Ele não precisa de roupa, nem de gravata, nem de saia, nem de vestidos, porque Deus vê o coração, mas lá de cima, irmãos, Deus vê as novas criaturas. E lá de cima Ele fala para os anjos, para os serafins que estão lá. Lá vai o irmão Rafael, meu servo do Senhor, está indo para o etário. Lá está indo o irmão Robson, para o trabalho. Lá está indo o irmão Carlos, cuidar dos seus afazeres, estudar. Lá está indo o meu pastor, meu servo do Senhor, meu pastor Saulo, novamente para a igreja, vai adorar o Senhor, meu nome. Irmãos, ali eu tive uma exata noção do que é ser uma nova criatura. São 20 internos enfiados dentro do meio do crime, mas que não comungam mais das coisas do crime. Até a roupa deles é diferente. Tudo é diferente. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Comenta um tempo maior. Aleluia, glória a Deus. Então nós apresentamos aí o tópico de número 1, o nascimento do novo homem. E agora nós vamos aqui explanar um pouco a respeito da justificação do novo homem. Lembrando que este termo, justificação, ele é um termo forense, relativo aos tribunais ou ao direito. Muitas vezes pouco usado no nosso contexto comum, me permita essa expressão, mas nós vamos entender um pouco a respeito da justificação do novo homem. Então vamos lá para o tópico de número 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. E aqui nós entendemos que nós somos justificados pela fé em Deus, não por obras, como diz Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de número 8 e 9, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de nós, para que ninguém aqui se glorie, mas vem de Deus. Então vamos lá para o subtópico de número 1, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justifica diante de Deus. Isso aqui é o exemplo de Jesus falando com Nicodemos, né? Exatamente. Que Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um principal da sua época, e ele fazia parte ali do Sinédrio. Ele era um homem que os homens da sua época olhavam para ele e falavam: aí vai um grande homem de Deus. E ele chega até Jesus, Jesus fala: é necessário que você nasça de novo. É interessante essa questão. Prosseguindo aqui, nos diz assim: aliás, são elas consideradas trapo de imundícias, ou seja,
essa questão de nossas obras são tratadas, né, por Deus são consideradas como trapo de imundícia, e Isaías 64:6 nos diz isso. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos 5:1. E Romanos 5:1 vai dizer: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí que nós somos justificados mediante a fé, e a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, como nós vemos aqui na leitura e também numa explanação do nosso irmão Robson, a justiça humana era inútil diante de Deus, né? Nós vemos quando ele expressa que as nossas obras, elas são consideradas como trapo de imundícias. Isaías capítulo 64, versículo de número 6, diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. É interessante a expressão trapo de imundícia, porque trapo de imundícia, no seu contexto, na época do profeta Isaías, era como absorvente higiênico, certo? Então, as mulheres, nos seus dias de menstruação, usavam panos para que pudesse conter, né, a hemorragia natural, né, o esvaimento de sangue natural do ciclo feminino. Nós vemos em Marcos, no capítulo 5, versículos 25 ao 34, a respeito da mulher que sofreu 12 anos com o fluxo de sangue. 12 anos de forma ininterrupta, ela sofreu com esvaimento do sangue, né? E aí, essa mulher, ela foi segregada da sua sociedade. Essa mulher, ela foi excluída, ela foi banida do seu contexto social, da sua vida familiar. Por quê? Porque de acordo com a lei mosaica, de acordo com Levítico, no capítulo 15, nós vemos que nos dias da purificação da mulher, tudo que ela tocasse seria considerado imundo. Tudo aquilo que ela se sentasse na cama ou num sofá, em uma cadeira, seria contaminado. Logo, quando nós observamos e entendemos o contexto e a palavra trapo de imundícia, ora, se aquela mulher, apenas por sofrer do fluxo de sangue, já era rejeitada, imagina as nossas obras. Estão falando que as nossas obras são como absorvente íntimo, absorvente higiênico, ou seja, descartável, desprezível, inútil, não tem mais utilidade depois de usado, é só imundícia. Essas são as nossas obras diante de Deus. O profeta, sob inspiração do Espírito Santo, escrevendo, ele diz: as nossas obras são consideradas como trapo de imundícia. Então, nós não temos obra alguma que nos faz ir a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ponto subtópico de número 2 fala sobre a maravilhosa doutrina da justificação. Amém, irmãos. Que maravilha que é estudar a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Um dia eu me fascinei, irmão, por escola bíblica, e de lá para cá, irmão, que maravilha. Não canso de estudar. Glória a Deus. Irmãos, a doutrina da justificação, irmão, é uma coisa tão abençoada, mas tão abençoada, que só Deus para alegar. Irmãos, vocês imaginam a lei. A lei, irmão, quem que pode salvar pela lei? São 613 preceitos. 613. Vamos começar a contar de 1 a 613 aqui, irmão? Nós vamos passar a escola bíblica aqui contando e não termina. São 613. Se você errar em um, condenação eterna. Então, humanamente, irmãos, nós não temos como nos salvarmos. Isso já foi dito pelos meus irmãos aqui que me antecederam e está perfeitamente claro. Não há, porque pela lei nós não chegamos lá. A lei é muito rígida, ela tem 2 chicotes. Um é o tamanho dela, que são 613.
São 613, essa é a primeira chicotada no crente. E no crente não, no homem, né? No homem, não é só no crente, porque o crente fica livre da lei. Vamos corrigir aqui. No homem, a primeira chicotada no homem é o tamanho dela, são 613. O segundo chicote, irmão, que é maior do que o é que se você errar no mundo, você está perdido. O que Deus fez? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. O Deus amoroso, o lado de Deus amoroso, infinitamente amoroso, clama a salvação do homem, mas o Deus justiça clama pela condenação, porque nós pecamos e todos nós estamos destituídos da salvação. Então, acabou? Vai na internet. Está continuando? Então, amém. Perdão aí, irmãos, houve uma falha técnica aqui. Aí, vamos voltar ao raciocínio. Irmãos, o Deus amoroso, para atender as necessidades do Deus justiça, ele cria um sistema, como foi dito pelo nosso professor Rafael, pelo nosso irmão Rafael, ele cria o sistema da justificação. Ele cria o sistema da justificação, que é uma forma pelo qual um Deus é atendido pelo outro. Pelo sistema de justificação, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos Jesus como seu único, seu suficiente, seu legítimo, seu exclusivo Salvador, o processo de justificação, que é um processo legal, ele é colocado automaticamente na vida da pessoa que agora deixou de ser simplesmente um homem para ser um crente. Ele é automaticamente colocado na vida dessa pessoa e ele fica liberto de todos aqueles 2 chicotes que eu explanei há pouco tempo atrás. Se eram 2 os chicotes que batiam pela lei, agora são 2 as bênçãos que vêm através da justificação. Glória a Deus. Primeira bênção que vem pela justificação. Quando você aceita Jesus Cristo como seu único, seu suficiente, seu legítimo, seu exclusivo Salvador, primeira bênção, escuta bem aí você, que porventura ainda não conhece essa maravilha de servir a Jesus Cristo. Não tem esse milagre na tua vida, escuta bem. Primeira bênção. O chicote, Deus tirou das nossas costas. Primeiro, é perdoar. Segunda bênção. Agora, a partir desse momento, quando Deus olha para você, meu amado, Ele vai olhar você como justo. Glória a Deus. Não pelo que tu é. Porque o professor já disse aqui, por nós, meu irmão, não tem nada que possa ser considerado justa. Mas porque quando Deus olha para você agora, Ele vê a figura maravilhosa, a figura linda de Jesus Cristo. Ele enxerga nós através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a partir daí, a gente passa a ser considerado filho de Deus. Então, pela justificação, que é um ato jurídico, Deus nos faz livres de qualquer pecado e nos faz inteiramente justos ao seu olho. E quando Deus olha para nós, Ele não olha mais pecado, Ele não vê mais pecado. Para nós somos justos. Amém? E o interessante é que Deus justificou o homem sem deixar de ser justo também, né? É verdade. Porque ele cobre, ele apaga os pecados do homem com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus. É interessante essa Glória a Deus, a questão. Sobre o tópico 2, a respeito da maravilhosa doutrina da justificação, é interessante, irmãos, e hoje se faz necessário, devido principalmente, muitos dizem que o homem devia a Satanás. Isso é uma inverdade, isso é uma heresia. A nossa dívida ela é total e exclusiva com Deus. Ou melhor, porque foi paga pelo sacrifício de Jesus. Quando o nosso irmão Tiago Gilberto ele diz a respeito do amor e da justiça de Deus, olha, Paulo ele vai trabalhar em Romanos capítulo 3, dizendo: todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. O homem ele está morto em seu próprio delito, né? Nós vemos Deus, ele diz ao homem, ele fala: no dia que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer.
No dia em que o homem ele come do fruto, ele morre. E ele morre instantaneamente, falando de forma espiritual. E a morte também entra na história humana. Porque agora o homem feito, o homem criado por Deus para viver, agora ele deve experimentar a morte no que tange ao corpo, à matéria. Porque o pecado agora entrou na história do homem e agora o homem vai experimentar esta morte. Ora, houve um pecado. O homem pecou. E Deus disse que é preciso a justiça, porque Ele é um Deus justo. Então, Deus ele clama por justiça, porque essa é a essência de Deus. Um Deus justo. Nós vemos na matéria de teontologia, a justiça, um atributo de Deus. Ele é justo. Então, o homem pecou, então o homem deve morrer. Isso é justiça. Mas aí quando nós vemos a expressão aqui já dita pelo nosso irmão Gilberto, com bastante eloquência, verdade e paixão, a respeito justamente do amor de Deus. Deus é amor, mas é justiça. A justiça de Deus, o homem pecou, ele então deve experimentar a morte. O amor de Deus, ele pecou, mas que morra eu e não o homem. Isso é maravilhoso, porque como comentarista, o pastor Cláudio Odor de Andrade, ele vai dizer na revista, não foi um mero perdão. Olha, está perdoado. Não foi anistia. E o que é anistia? Anistia é cancelamento ou renegociação de dívidas. Deus não cancelou a dívida do homem. Deus não renegociou a dívida do homem, porque nós não temos como pagar. Então, Ele não revogou, mas Ele pagou as nossas dívidas na cruz do Calvário. É por isso que quando falamos, olha, nós somos regenerados, nós somos salvos na pessoa de Jesus, nós somos justificados, nós somos santos e ainda estamos buscando ainda a santificação no seu processo, como nós vamos ver no tópico de número. Eu creio que quando nós afirmamos isso, automaticamente nós estamos falando que nós somos o mais desprezível dos pecadores. Automaticamente nós estamos falando, olha, nós não temos condições de ir a Deus por nossos méritos. Automaticamente nós estamos reconhecendo todo o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário, falando, olha, eu não sou suficiente, mas o sacrifício de Jesus por mim, ele é suficiente para me salvar. Nós somos salvos não porque nós somos merecedores, porque nós somos bons. Nós somos salvos porque Cristo, por seu amor, decidiu fazer isso de forma voluntária, de forma deliberada. Ele nos amou e nos amou até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. O novo homem é justo. É o subtópico de número 3. Nosso irmão Robson fazendo a leitura para que nós possamos acompanhar. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Como eu disse, quando o homem ele aceita Jesus, ele é regenerado, ele nasce de novo, e no ato da sua conversão ele é justificado. Aí vem a questão da santificação, a santificação posicional e a santificação progressiva. A santificação progressiva, ela vai até nós morrermos ou até mesmo o arrebatamento da igreja. Depois nós entraremos aí na questão da glorificação. A santificação como um posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Isso através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Já a propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então, diante de Deus, aquele que aceita Jesus, Deus vê ele como um santo, como um justo, nascido de novo, e a igreja também vê ele dessa mesma forma. Glória a Deus. É interessante nós aqui salientarmos a respeito
do sentido da palavra santidade, santificação, o que é santificação? Santificação é separação. E quando nós tratamos da santificação atribuído à pessoa de Deus, logo nós entendemos que nós somos santificados, ou seja, nós somos separados do mundo como propriedade exclusiva de Deus. Então, agora nós não temos pertencimento próprio e também não somos pertencentes a outro ou a outrem, a não ser o próprio Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A santificação, ela tem seus três aspectos. Como o irmão Diácono Robson aqui já salientou, nós temos a santificação posicional, que é no momento da conversão, da regeneração, da justificação, acontece também a santificação posicional. Agora nós estamos em Cristo e estando em Cristo nós somos separados do mundo, agora como pertencentes ao corpo de Cristo, como pertencentes à igreja de Deus. Interessante que o comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele vai dizer que agora nós, o pecador arrependido, passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santos, e isso nós somos vistos não apenas por Deus, mas também pela igreja. Logo nós entendemos que não é necessário um processo de canonização, numa vida, ou melhor, posterior à vida, numa análise das obras da nossa vida, como foi, para que nós sejamos aceitos como santos. Não. No momento em que somos regenerados, automaticamente nós somos santos ao olhar de Deus e da igreja. Fato é que nós vemos na Bíblia, quando o próprio apóstolo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, ele direciona dizendo: aos santos que estão na igreja em Corinto. Então, aos olhos de Deus e aos olhos da igreja, nós somos santos, separados para uso e propriedade exclusiva de Deus. E aí nós vamos agora para o subtópico de número 2, a santificação como processo. Bem, irmãos, vamos falar da salvação da nossa alma e todo esse processo que ocorre, irmãos. Os irmãos me perdoam, é uma coisa que me emociona muito. Eu vou fazer uma confissão aqui para os irmãos. Quando eu oro, irmão, não tem nada que me faz me derramar mais aos pés do Senhor, irmão, quando eu agradeço a Deus pela salvação da minha alma. Glória a Deus. Olha, irmão, quando a gente começa a estudar isso, você vê todo o trabalho que Deus teve para salvar o ser humano, todo esse processo, como isso é exaustivo, como isso é complicado, quanto sangue teve que ser derramado para salvar uma única alma, quanto mais nós que somos salvos. Ô irmãos, se a gente não se rende a esse Deus, irmão, não tem mais nada que rende. Por isso que eu falo, tem que ser uma obra do Espírito Santo, porque o nosso coração, o coração do homem é duro demais. Ele não consegue perceber isso. Então, irmãos, a partir daquilo que o irmão Robson falou, que assim que nós aceitamos a Cristo, nós posicionalmente, quer dizer, perante Deus, ali naquela posição, naquele momento nós já somos santos, começa um processo que é lento e é um processo, é progressivo. Dia a dia nós vamos estar, irmãos, trabalhando pela santificação. E o que é a santificação, irmãos? Uma forma assim, se o irmãos quer uma forma mais acadêmica. A santificação é o crente trabalhar para que a imagem de Cristo seja refletida na vida dele. É a pessoa olhar, por isso que nós somos chamados de cristão, porque somos pequenos cristos. E se somos pequenos cristos, nós temos que ser pequenos cristos que faz coisas, pensa coisas, sente coisas que o grande Cristo, que o Cristo real, o Cristo maravilhoso, o Cristo Filho de Deus faz. Então nós temos que ser um eco, uma reprodução daquilo que Deus faz. E isso é um processo. Isso vai no dia a dia, vai limpando, irmãos, é feito com oração, é feito com leitura da palavra, é feito com renúncia. Você não faz santificação, irmão,
sem não haver renúncia. Você tem que entender, o processo de santificação para o irmão Robson é de um jeito, para esse irmão é de outro. Em que sentido? Porque cada um tem a sua fraqueza. Por exemplo, aquilo que para mim é fraqueza, às vezes para o irmão Robson não é. Mas eu tenho que trabalhar a minha fraqueza, eu tenho que dizer não para alguma coisa que para muitos irmãos falam, mas isso parece ser muito pequeno, muito, perdoa a palavra todo, mas não é, irmão, cada um tem que carregar a sua cruz, e a cruz que me faz sangrar é a minha, não é do irmão Robson. Às vezes o que é fraqueza para ele, para mim eu sou forte. Tem irmãos nossos, por exemplo, que tem problema com bebida. Bebida para mim, irmão, vocês podem me trancar 200 anos dentro de um alambique, quando você chegar não vai dar menos uma gota, porque para mim isso aí não é nada. Agora tem irmãos que não podem ficar perto, entenderam, irmãos, exemplificando? É um processo, irmãos, e muitas vezes não, todas as vezes isso faz com oração, com jejum, para você dizer não, com leitura da palavra, irmãos, e com renúncia, dizer não, eu não vou ali porque eu posso cair, eu não vou ler aquilo porque eu posso cair, eu não vou ver aquele programa porque aquilo pode criar influências negativas sobre mim. Nós temos que buscar cada dia, irmão, ser parecidos com Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, porque o processo final, isso vai ser no próximo tópico, é lá na frente. Começou primeiro com a posição, o segundo agora é o processo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vemos aí a respeito da santificação como um processo. Muitas vezes nós observamos a história do povo de Israel. O povo de Israel que estava em servidão do Egito, agora é tirado do Egito, e o maior problema não foi a saída do povo do Egito. Na realidade, o maior problema foi tirar o Egito de dentro do povo. Então, quer dizer, nós podemos fazer essa correlação. Biblicamente, olhando a história do povo de Israel, a santificação posicional, a separação, ocorreu quando Deus tira eles do Egito. E agora, a santificação progressiva é justamente os 40 anos que tiveram que perambular, andar no deserto, para que pudessem adentrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Processo progressivo, dia após dia, renunciando, negando suas paixões, seus desejos, suas vontades, E é interessante, irmãos, nós fazemos aqui um adendo, principalmente aos irmãos etadianos, os irmãos academicistas, nós devemos fazer este ponto porque nós não podemos ser acusados. Começa a partir do homem. Toda obra ela começa a partir de Deus. O homem em si mesmo ele é morto. Ele está destituído da glória de Deus. E o morto, até hoje, eu nunca vi um morto fazendo nada por si mesmo, Então o morto ele não pode agir por si mesmo. Ele não tem condições de nada. Então, para nós que somos armínios wesleyanos, nós entendemos a respeito da graça preveniente. O homem caído no seu delito, a graça preveniente toca e lhe dá condição a responder o chamado de Deus. Aquilo que nós entendemos como sinergismo, a cooperação do homem na obra de Deus. Não que o homem ele inicia, mas o homem deve corresponder. Porque para nós, a graça de Deus, ela é irresistível. É por isso que muitas vezes em nossas reuniões, nossos cultos evangelísticos, após o apelo, ainda que a palavra foi impactante, houve de fato o agir e o mover do Espírito Santo, e o Espírito Santo tocou em vidas com a graça, mas muitos não publicaram o seu desejo de seguir a Cristo. Por quê? Porque resistiram à graça. Então é necessário um sinergismo, um trabalho mútuo com Deus, a graça tocando no homem. Na santificação progressiva, espera-se isso do ser humano. Nós somos chamados, e aí quando algo vem nos confrontar, olha, é necessário abandonar os vícios. Me permita aqui o exemplo do irmão Gilberto.
do alcoólatra, é necessário renunciar às paixões pela bebida. Então, este toque, esta ação é do Espírito Santo. Agora, espera-se do homem que ele renuncie esse desejo e essa paixão, né? E aí, isso é o que nós chamamos a santificação diaporgia. Algumas pessoas dizem até uma fórmula diante desta palavra, o por hoje não. Por quê? Porque o amanhã não nos pertence. Então, se eu devo renunciar a algo, é hoje. É igual aqueles planos que nós fazemos no final do ano, geralmente. Ano que vem eu vou começar a ter uma vida diferente. Um devocional mais fiel, leitura bíblica, oração. Aí nós vamos até para a aparência física, estética, eu vou fazer regime, vou me alimentar adequadamente, vou perder alguns pesos. E aí a gente fazemos planos para o amanhã. Quando o amanhã não nos pertence, é o hoje. Então, é o por hoje não. Por hoje eu não peco, por hoje eu não faço isso. Né? Por quê? Porque dia após dia isso vai sendo progressivo, gradativo, eu vou renunciando. Chegar a um ponto que isso já não vai me afetar mais. Né? Por quê? Porque a nossa velha criatura, ela vai estar crucificada na cruz de Cristo. O nosso velho homem vai estar lá. Então nós não devemos ressuscitá-lo. Né? Ele deve estar, continuar pregado e mortificado. Esse Lázaro deve ficar lá dentro da tumba. Na tumba. Irmão, eu dou glória a Deus por lutar numa igreja como a nossa, que tem isso como preocupação. E tanto é verdade que esse ano o nosso lema é buscando santificação. O Espírito, você vê como é que Deus está preocupado com santificação, que Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou o nosso pastor, que trouxe esse lema para a igreja, que é um lema urgente para as igrejas brasileiras. As igrejas mundiais não se vê mais pregando sobre céu, se vê muito poucos pregando sobre céu, sobre salvação, e se pregando sobre santificação. É uma pregação que não é muito, né, irmão? Não é apetecível, o pessoal quer ouvir outras coisas. Mas a santificação, Deus exige ela, por quê? Porque está escrito na palavra: sede santos, porque como eu sou santo. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aí dar continuidade na nossa leitura, e aí nós vamos para o subtópico de número 3. A santificação é vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Foi o que o nosso irmão Gilberto falou, que a vontade suprema de Deus é que nós busquemos a santificação. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de volte a entrar na Jerusalém celeste, como foi dito aqui, que é preciso nascer de novo da água e do Espírito para poder ver, para poder ver de Deus. Então aí nós vemos que a santificação, ela é vontade de Deus, né, no novo homem. E aí nós vimos logo na introdução a respeito da doutrina da perfeição cristã, que não tem a ver com impecabilidade. É por isso que o evangelista João, ele vai dizer: olha, não pequeis, mas, conjunção adversativa, que não é comum, né? Mas se acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então a vontade de Deus é que nós sejamos santos, que nós sejamos irrepreensíveis. E é interessante frisar a expressão irrepreensível, porque muitos pensam que ser irrepreensível significa não cometer erro. Na verdade, a palavra irrepreensível é o seguinte: bom seria que não erássemos, né? Mas nós somos limitados. Nós conhecemos Deus em parte, né? E por isso, ainda que sejamos santos, e por isso nós devemos
buscar a santificação de forma progressiva, nós devemos entender que nós erramos. E quando Deus fala por intermédio de Paulo a Timóteo e nas suas cartas pastorais, dizendo: olha, seja irrepreensível, não significa necessariamente não errar, mas quando errar, se for o caso de errar, é pedir perdão, é se derramar, é se quebrantar, é que com o coração contrito se apresentar diante de Deus ou do irmão. Caso eu magoei meu irmão Gilberto, meu irmão Robson, fiz algo que não foi importante ou agradável, né? Então eu devo chegar diante de ambos e pedir perdão. Caso eu peguei algo emprestado, quebrei, o que eu devo fazer? Eu devo me apresentar diante, irmão, me perdoa, eu errei, eu fiz isso, eu quebrei esse instrumento que eu peguei seu emprestado. Significa o quê? Que a partir do momento que eu pedi perdão e eu fui perdoado, eu me tornei irrepreensível. Porque ele não vai mais me repreender. Eu já confessei o meu pecado, eu já confessei a minha culpa, já confessei o meu erro. Então logo eu sou irrepreensível a partir do momento que, mesmo errando, diante de Deus, com o coração quebrantado e contrito, eu venho me confessar para Deus, e aí eu me torno irrepreensível. Ou seja, eu não vou ser mais repreendido. Por quê? Porque o meu pecado foi confesso e agora eu sou ou estou perdoado diante de Deus. Não é? Irmão, o último processo, né? O último processo. Chegou aí o processo, eu já não me entendi. Vamos entrar na conclusão, né? Não pode ficar com não. O último processo aqui, então, passando pelo posicional, passando pelo processo progressivo, chega o terceiro estágio. E o terceiro estágio, esse terceiro estágio, são para os vencedores. Não é mesmo? São para aqueles que seguraram firme a coroa, irmão, na vida, aqueles que seguraram firme a coroa, que disseram não para o mundo, irmão. Esse terceiro estágio é só para esse seleto grupo que foi escolhido antes da fundação do mundo, que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, que entendeu o que é a mensagem da cruz, que conhece, que tem um olhar bem alargado, irmão. Tem um olhar que nem tinha Abraão, que nem tinha José, que nem tinha Daniel, que esse povo via além, irmão. Eu falo sempre para os jovens na escola bíblica: crente tem que ter um olhar comprido, mas muito comprido e largo. O crente tem que ver além dessa vida. Se você, irmão, tem esse olhar, a coroa é sua, irmão. Você vai chegar com uma coroa reluzente lá no céu. Porque esse povo, Abraão, ele via além do que estava ali na frente dele. Moisés, esses heróis da fé sempre viram assim. Então esse terceiro fase, irmão, da santificação chama-se glorificação. É a hora que Jesus voltar. Os que estão mortos ressuscitarão incorruptíveis e subirão. Irmãos, tenta agora nesse exato momento imaginar comigo isso. Soou a trombeta, Jesus está voltando, os mortos ressuscitam incorruptíveis e começam a subir. No segundo momento, num abrir e piscar de olhos, nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Isso aqui que é mortal se falar imortal, isso que é corruptível se falar incorruptível. Nós seremos glorificados, irmãos, e subiremos para alcançar com aqueles amados irmãos que foram primeiro e se encontrar com o nosso Redentor nos céus. Isso é o processo de glorificação, irmãos. Vai terminar quando Jesus voltar, quando Ele nos fizer glorificados. Irmãos, tenham esse olhar, irmãos. Tenham esse olhar. O primeiro passo da santificação, irmão, primeiro passo da santificação, abandono do mundo. Nós estamos no mundo, irmãos, e temos que viver nele, mas como sal e luz. Nós é que temos que influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Então, a partir desse abandono do mundo, irmãos, vamos lutar. Que nem os meus irmãos falaram aqui, falaram muito bem. É um
processo, a gente vai tropeçar, nós vamos cair, mas nós levantamos, eu levanto o irmão, eu levanto o irmão, os irmãos me levantam, e Jesus levanta a todos, e assim nós chegaremos para chegar lá e receber a coroa do nosso Jesus Cristo, nesse momento supremo da história da humanidade. E aí, irmãos, é só alegria, vamos usar um termo comum, é só alegria. Amém. A palavra de Deus diz, né, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Só para concluir aqui, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão. Então, a melhor do ser humano, nós podemos dizer que é aceitar Jesus e ser regenerado, ser nascido de novo. Pois os seus pecados foram apagados por Cristo, nós vemos aqui que foram apagados. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Nós seremos glorificados, como o Gilberto disse, nós seremos incorruptíveis, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Se nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Isso será glorioso, nós passarmos a eternidade com o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos terminando a nossa escola bíblica dominical. E aí nós vimos o terceiro estágio da santificação, que é o processo de glorificação. Quando o evangelista João, primeira epístola dele, ele menciona que nós seremos como Cristo é, e nós o veremos como Ele é. Então se dará a perfeição cristã na totalidade, porque aí sim nós seremos como Cristo, nós entenderemos e o veremos Ele face a face. Para que nós possamos terminar a nossa aula hoje, é necessário a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que compartilhou, aos irmãos que hoje se encontram afastados dos caminhos de Deus, da casa do Senhor, a você que ainda não experimentou a regeneração, o nascimento do novo homem, a justificação e a santificação. Nós vemos na leitura em classe um episódio bastante interessante, quando Nicodemos de noite vai encontrar-se com Jesus. Como bem dito pelos meus irmãos, Nicodemos, um homem influente da sua época, se fôssemos contextualizar para os nossos dias, um ministro do Superior Tribunal Federal. Um homem de grande poder terreno, de influência. Ele vai ter com Jesus e Jesus diz: olha, você é mestre, conhecedor da lei, e não sabe o que eu estou falando de coisas humanas e você não entende, que dirá das coisas espirituais? Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo, e ele ficou intrigado. Ele disse: olha, posso com a minha idade, sendo um homem adulto, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Jesus diz: olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Mas eu quero enfatizar o versículo de número 16, do capítulo 3 de João. Lutero, ele disse certa feita que se porventura não tivéssemos a Bíblia, este versículo seria suficiente para salvar a humanidade. A mini Bíblia, João, no capítulo de número 3, e o versículo de número 16, sabemos até de qual, mas vamos aqui estar lendo na palavra. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós observamos a expressão Deus amou, nós entendemos e sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito pelo grego, ou no grego, né? E a palavra que Deus amou é
egapsen, Deus amou. E aqui, a expressão no grego é um tempo verbal presente. Não é algo que ficou no passado. Não é algo que se acabou. Mas o amor de Deus, ele é contínuo. O amor de Deus, ele está operando. Então, quando nós lemos e entendemos o que João está dizendo, nós podemos falar: Deus te ama. Deus está te amando. E é por isso que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Não simplesmente por essa pandemia, mas tudo está acontecendo, as profecias estão se cumprindo. E nós, como igreja, como ministros do Evangelho, nós temos esta incumbência de transmitir à sua vida que a volta de Cristo é iminente. A qualquer momento se dará aquilo que tanto a igreja almeja, aquilo que sempre em nossas reuniões nós cantamos, adoramos ao Senhor e anelamos por sua volta. O arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. A igreja será tirada da face da terra com forte mão, será raptada. Este episódio está para acontecer a qualquer momento. E hoje é o dia oportuno para que você que se distanciou da casa do Senhor, para você que deixou o primeiro amor, o Espírito Santo me impulsiona a dizer para você: amém. Hoje é dia oportuno para que você receba este amor, para que você deixe este amor florir, estar dentro do seu ser, para que ele venha estar consumido pelo fogo, pela paixão. E é isso que nós sentimos, o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porque quando falamos do amor de Deus, nós não estamos falando de algo banal, de algo que nós temos visto aí nas redes sociais, de um amor platônico, um amor utilitarista, o amor que é aquele que enquanto você me serve eu te amo, eu curto você, eu gosto de você. Não é este amor, um amor que ele espera algo em troca. O amor de Cristo, o amor de Deus é o amor incondicional. Porque mesmo quando éramos inimigos de Deus, glória a Deus, aleluia, Ele nos amou. Aleluia. E hoje Cristo te chama para que você volte a experimentar, você que está afastado. E você que ainda não experimentou este amor, ou que tem visto pela ótica da religião, ainda que nós sejamos uma comunidade, ainda que nós expressamos a nossa fé em Cristo ao modo assembleando, nós não estamos falando de instituição, não estamos falando de religião. Nós estamos falando que Deus te ama. Amém. Ele quer te salvar. É verdade. Hoje a graça de Deus toca em sua vida. E hoje nós estamos aqui trazendo uma bênção para a cidade e para todo mundo. O amor de Deus. Esta é a verdadeira bênção do Evangelho. Aleluia. Esta é a verdadeira bênção que o Evangelho nos proporciona. O amor salvífico de Jesus, que é capaz de mudar a realidade da sua vida, da nossa cidade e de todo mundo. O antídoto para o vírus chamado pecado. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo. Deus, Ele te ama. Nessa manhã eu te convido para que você venha de forma pública expressar a sua fé em Jesus Cristo, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Nós não estamos com um feedback aqui, mas se você quiser se manifestar, voltando para Jesus hoje, colocar no comentário da página, ou simplesmente estar orando, se ajoelhando, reconhecendo a sua necessidade de pecador diante de Deus. Ele quer fazer de você um novo homem. Ele quer gerar um filho, uma filha. E é por isso que hoje, quando nós oramos,
nós temos total acesso à liberdade de Deus. Glória a Deus. É por isso que nós chamamos Paizinho, meu papai querido, porque Ele nos amou. Amém. Glória a Deus. Ele nos amou, Ele nos ama. Volta para Cristo hoje. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sim. Louvado seja o nome Glória a do Senhor. Deus. Eu quero estar orando por você. Amém. Quero estar orando por todos os irmãos, Amém. por todas as congregações, pela vida do nosso pastor, pastor Saulo, pela vida dos companheiros, pastores das congregações do campo de Fátima do Sul. Nós temos uma convicção. Nós não sabemos quando perdurará essa quarentena ainda na terra, mas nós sabemos que ela terá um fim. Com o arrebatamento da igreja, ou se logo passar essa pandemia, nós voltaremos com as nossas atividades, mas com a convicção de que Cristo vai buscar a sua igreja. E muito breve estaremos com Ele nas mansões celestiais. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós louvamos o nome, glorificamos a Ti, ó Deus, e engrandecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Senhor, porque Tu és o nosso Paizinho. Nesta manhã nós Te agradecemos pela salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e nos amou até o fim. Nós agradecemos pela nossa comunidade de fé, pela vida do nosso pastor, pela vida de todos os companheiros, pela vida da igreja, Senhor, pela vida do campo de Fátima do Sul. E nesta manhã, Senhor, Te agradecemos pela esta rica oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo um pouco mais da Tua palavra, por estarmos nós temos convicções de que vidas foram tocadas pelo Teu Espírito Santo, pela graça salvadora, Senhor, ó Deus, que tem tocado nestas vidas, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha gerar novos filhos, novas filhas, ó Pai. Ó Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Senhor venha justificar, o Senhor venha santificar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida da Tua igreja, Senhor, de forma, Senhor, esplêndida, ó Pai, e que nós venhamos, Senhor, sermos tocados, inflamados pelo fogo do Teu Espírito Santo. Senhor, nesta manhã, as vidas, ó Pai, que foram tocadas e aceitaram o Senhor, escreva no nome, Senhor, no livro da vida. Ó Senhor, ó Deus, ó Pai, venha, Senhor, ó Deus, tirar as preocupações, ó Pai. Ó Senhor, ó Deus, e venha confirmar no coração do povo que é salvo, Senhor, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te agradecemos por essas vidas alcançadas e cremos, ó Pai, que o Senhor dará condições, o Senhor irá sustentar. Ó Deus, ó Pai, nós clamamos a Tua bênção sobre a nossa cidade, Senhor, sobre Fátima do Sul, sobre todo o campo, sobre o mundo, Senhor, ó Deus. Ó Deus, nós não cremos, Senhor, em orações poderosas. Nós cremos em Ti, que ouve a nossa oração. E nós cremos que a Tua bênção neste momento tem sido derramada, Senhor, para a cidade e para o mundo, que é a salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue conosco neste dia, abençoando a Tua igreja. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco. Que Deus continue abençoando a vida dos amados. Que tenhamos um domingo abençoado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo mais, acredito que teremos o nosso culto online aqui na sede, sendo transmitido para os nossos irmãos. Quero agradecer o diácono irmão Gilberto, quero agradecer o diácono irmão Robson, quero agradecer o nosso sonoplasta também, que esteve nos ajudando, o irmão Carlos. Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando todos vocês que estiveram conosco. Que as palavras do Eterno sejam uma constante em nossa vida.
Que as palavras do Senhor produzam fruto de arrependimento. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Muito breve estaremos todos glorificados. E ali estaremos com o Senhor. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.